Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nós estudaremos na aula de hoje congruência de triângulos. Primeiramente, o que quer dizer a palavra congruente? Congruente significa ter a mesma medida. Então, por exemplo, se eu tenho um segmento de reta com extremos nos pontos A e B e outro segmento de reta com extremos nos pontos C e D, e eles têm a mesma medida, por exemplo, 10 centímetros cada um, a gente pode dizer que eles são congruentes. Isso não quer dizer que sejam iguais. A AB é congruente a CD. E a gente usa, para representar a congruência, 3 traços alinhados, como você vê aqui na tela onde eu estou indicando. Mas a gente tem que entender como verificar congruência entre triângulos, ou seja, triângulos que sejam mas bem parecidos mesmo. Em outras palavras, parecidos no sentido de ter os 3 lados com a mesma medida, 2 a 2, e os 3 ângulos internos também com a mesma medida, 2 a 2. Por exemplo, nesse primeiro caso LLL, que significa lado, lado, lado. Se você de repente observar 2 triângulos e conseguir observar que, por exemplo, aqui o lado com extremos nos pontos A e B, que ele tem a mesma medida que o lado com os extremos nos pontos D e E. E também você verifica que o AC tem a mesma medida que o DF e que o BC tem a mesma medida que o EF. Ou seja, você conseguiu observar que pares de lados nos 2 triângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Isso significa que os 2 triângulos serão congruentes. Então, por exemplo, se o AB medir 5 e o DE também medir 5, se o AC medir 10 e o DC medir 10, e o BC medir 12 e o EF medir 12, então esses 2 triângulos serão congruentes. Isso significa também que eles terão os ângulos internos com a mesma medida. Olha esse outro caso aqui, além do lado, lado, lado. É o caso lado, ângulo, lado, também conhecido como LAL. Se a gente conseguir observar, por exemplo, que 2 lados têm a mesma medida, ou seja, são congruentes a 2 lados do outro triângulo, e o ângulo entre esses 2 lados que são congruentes também tem a mesma medida, então os 2 triângulos são congruentes. Então aqui, por exemplo, se o lado AB mede 10 centímetros e o BC mede 15, olhando para o outro triângulo, eu consigo verificar que o DE mede 10 centímetros e o EF mede 15 centímetros, e ainda que esse ângulo interno aqui seja de 30 graus, por exemplo, isso irá nos permitir concluir que esses 2 triângulos são congruentes. Ou seja, através desse caso de congruência, verificando apenas as medidas de 2 lados e de um ângulo entre eles, a gente consegue concluir que os 2 triângulos são congruentes. Então, por definição, esse terceiro lado terá a mesma medida que o terceiro lado do outro triângulo. E os ângulos internos também terão a mesma medida. Esses ângulos internos que ocupam a mesma posição nos triângulos, eles são chamados correspondentes. Além do conceito de congruência, existe o de correspondência, para associar os lados que têm a mesma medida nos 2 triângulos e não haver confusão. Então, por exemplo, o lado AB ele é congruente ao lado DE, e eles também são correspondentes lá no outro triângulo. Isso nos permite não confundir o AB com o DF. E esse ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E também eles são ângulos correspondentes, ou seja, estão entre esses lados que têm a mesma medida ou que são congruentes. Outro caso de congruência é o caso ângulo, lado, ângulo, ou ALA. Nesse caso aqui, basta a gente ter 2 ângulos
com a mesma medida nos dois triângulos, e o lado comum entre eles também ter a mesma medida, que esses dois triângulos serão congruentes. Então, por exemplo, se aqui B medir 30 graus e o E também medir 30 graus, isso significa que eles são ângulos congruentes. Se o C medir 10 graus e o F medir 10 graus, significa que o C e o F são congruentes. E além disso, se o BC medir, por exemplo, 10 centímetros e o EF 10 centímetros, isso significa que esses dois triângulos são congruentes. Em outras palavras, que os lados correspondentes, ou seja, aqueles que ocupam a mesma posição nos dois, serão também congruentes. Em outras palavras, o AB terá a mesma medida que o DE, ou seja, são congruentes, e o AC tem a mesma medida que o DF, ou seja, são congruentes. E por último, nós temos aqui o caso LAAO, que é o lado ângulo oposto. Olha nas figuras, você tem um lado congruente ao outro nos triângulos, ou seja, tem a mesma medida, por exemplo, 15 centímetros. Um ângulo pertinho ali daquele lado, congruente ao outro, e o ângulo oposto ao lado. Os dois congruentes. Então o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E, e esse lado aqui, que faz parte do ângulo, também é congruente ao outro lado, que faz parte lá do ângulo, no outro triângulo, que é congruente ao B. Isso nos permite concluir que esses dois triângulos eles são congruentes, ou seja, esses dois pares de lados, AC e DF, vão ter a mesma medida, DE e AB terão a mesma medida, o ângulo C terá a mesma medida que o ângulo F, e por isso são chamados triângulos congruentes. Vamos para um exemplo prático. Bom, aqui nesse caso eu tenho esse par de triângulos logo aqui em cima. E esse par de triângulos, vamos ver se eles são congruentes, ou seja, se eles têm os lados com a mesma medida e os ângulos também. Bom, eu posso medir aqui, em termos de quadradinhos, 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento para esse lado. Se eu observar aqui o outro triângulo, eu também terei 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. Então, o lado BC ele é congruente ao lado FD. Observando esse comprimento aqui do lado BA ou AB, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 unidades de comprimento. E aqui também 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. Olha só, então nós temos dois triângulos, o lado BC é congruente ao lado FD, o lado BA é congruente ao lado DE, e ainda a gente percebe que o lado CA é congruente ao lado, esse daqui, o segmento de reta AC, que tem o comprimento 5,66, e o FE, o lado BC é congruente ao lado DF, o lado BA é congruente ao lado DE, e o lado CA é congruente ao lado FE. Portanto, pelo caso LL, esses dois triângulos são congruentes. E esses outros? Será que eles são congruentes, esses dois? Então a gente pode notar, eu já deixei aqui calculado, esse ângulo mede 57,53 graus e esse aqui também. Logo, a gente precisa verificar a medida, por exemplo, desses dois lados que formam esse ângulo. Será que eles têm a mesma medida? Vamos fazer os cálculos. Vamos pedir para o software medir. Esse mede 6,32 unidades de comprimento e esse 8,25. Esse daqui mede 8,25 e esse daqui mede 6,32. Logo, esses dois triângulos, pelo caso lado, ângulo, lado, são congruentes. Veja só, esse lado GI, ele é congruente ao lado KJ. Eles têm a mesma medida? E o lado LK tem a mesma medida que o lado HG. O ângulo que está determinado por esses dois lados, eles medem 57,53 graus. Por isso é que, pelo caso
lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Uma consequência disso é que esse lado aqui, o HI, vai ser congruente também ao lado JL. Então, se alguém falar para você que esse lado aqui mede 20 centímetros, esse outro também vai medir 20 centímetros. Se alguém falar para você que esse lado aqui mede 8 centímetros, você também pode concluir que esse outro lado, que é congruente a ele, mede 8 centímetros.